Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que é sobre a mesada. Dar ou não dar mesada? Isso é algo que os pais ficam sempre na dúvida, e esse tema ele chega a ser engraçado porque a mesada muitas vezes ela não é nada e ela não pode ser de muito de valor, né? Mas ela tem que ter o valor para que a criança consiga administrar o seu dinheirinho. Então a mesada ela colabora para a educação financeira da criança e principalmente por questões educacionais, assim como a matemática, a lógica, porque o dinheiro é lógico, né? Então a criança tem que saber aprender a administrar essa lógica matemática, que muitas vezes acaba no início sendo bem conflituoso. Uma das coisas importantes da mesada é que os pais comecem a destinar essa mesada de uma forma contratual. Eu brinco aqui. Vamos conversar sobre essa mesada e não simplesmente dar a mesada assim de qualquer maneira. Então a mesada ela é válida, ela é importante, porque ajuda muito a criança a aprender a lidar com o dinheiro e também aprender a lidar com valores e responsabilidade. Quando começar a dar a mesada? Eu costumo dizer que a mesada ela é bacana que comece em torno de uns 7 anos de idade, né, no qual a criança já está começando a entender os valores e principalmente também está ligado com a fase de aprendizagem lá no início da escola. A idade ideal para que se começa a dar a mesada é aos 7 anos de idade. Então, à medida que os pais começam a dar a mesada, é importante, que eu disse, que se faça um contratinho, né? Eu brinco, esse contrato, na realidade, é que os pais comecem a ensinar como utilizar essa mesada. Então, muitas vezes, a mesada, ela começa com essa questão voltada para o lanche da escola. Eu acho que não é uma forma ideal que a mesada seja utilizada para o lanche da escola. A mesada ela deve ser utilizada para as coisas supérfluas da criança que ela gosta. Um brinquedo, ou uma figurinha, um gibi, algo que ela goste e que ela possa comprar, adquirir. Eu acho que o lanche da escola ele está na organização dos pais e na responsabilidade também dos pais. Então é importante que sejam coisas gastas com ela. Por quê? Porque na realidade os pais devem explicar que o dinheiro não é da criança, porque não foi ela que trabalhou, mesmo porque a criança não pode trabalhar. Mas esse dinheiro que ela está recebendo é do trabalho dos pais. Então vem daí o dinheiro. E ela tem que aprender a administrar esse dinheiro, que agora está na mão dela. Isso é algo que os pais é bacana de explicar assim que começa a iniciar a mesada. Outra questão é os pais ensinar o custo-benefício para a criança, né? Então é através do dinheiro que começa a dar essa noção de custo e benefício do que você vai gastar com o seu dinheiro. Então o que é isso? É mostrar para a criança, olha, você vai desprender de tanta quantidade dessa sua mesada para você ter isso que você gostaria. Então qual que é a relação? Você precisa disso, você não precisa, né? Você quer muito por quê? Né? Porque o dinheiro ele envolve querer e desejar, e são duas coisas diferentes. Muitas vezes nessa história da mesada, os pais também têm os seus próprios comportamentos financeiros e muitas vezes isso passa para as crianças. Então a mesada ela não é simplesmente um luxo ou algo assim que de determinada classe que se tem ou não mesada. A mesada ela pode ser para todos. A questão está no ensinamento da mesada, né? É no que ela vai trazer para essa criança, qual vai ser o benefício disso. E o benefício muitas vezes está em os pais estarem atentos a comportamentos da criança mesquinhos, pão duro, ou crianças muito gastonas, né? E muitas vezes isso vem da maneira como esse dinheiro é colocado para ela. Então assim, a mesada ela não é só um luxo, ela é um ensinamento também, em que os pais também muitas vezes aprendem a organizar um pouco essa questão financeira quando começa a dar a mesada para a criança. Muitas vezes acontece dos pais
pegar, eu dou risada porque chega a ser engraçado, né? Muitos casos sobre isso, muitas situações. Um dos erros, né, principais é o fato dos pais muitas vezes pegar o dinheiro do cofrinho das crianças e não devolverem. Ou emprestar, me empresta aí o 10 reais da sua mesada, porque às vezes é para um troco, alguma coisa assim. E acaba não devolvendo. É engraçado, muitas vezes a gente se diverte com essas histórias, mas isso abre margem para a criança muitas vezes ir lá na sua carteira e pegar um dinheiro também e não devolver, por exemplo. Então são exemplos que na realidade se pegou, devolve, né? Até porque a gente vai utilizar a palavrinha mágica, dá para você me emprestar, né? Porque afinal de contas é dela e assim como ninguém gosta que pegue coisas suas. Então temos que, os pais têm que ter um pouquinho de cuidado aí em pegar às vezes emergencialmente um troco ou uma moeda lá no cofrinho e não devolver. A outra questão, e muitas vezes acontece nesse erro com a mesada, é tornar a mesada uma moeda de troca. Por exemplo, a criança fez uma birra ou tirou a nota baixa, enfim, tira a mesada da criança. Costumo dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mesada, ela não está ligada a essas questões. A mesada, ela é algo para a criança que ela possa comprar as suas coisas. Ela está ligada com questões de gastos da criança para que ela aprenda a lidar e ter responsabilidade com o seu dinheiro. Até mesmo porque ela vai começar a entender que se ela gastar tudo com um determinado brinquedo, ela vai passar o mês todo sem dinheiro. Então isso é um acordo que deve ser feito. Esse dinheiro é para durar o mês todo. Dependendo do que você gastar, ele não vai durar o mês todo. Então a mesada, ela não é uma moeda de troca. Como também não é uma moeda de recompensa. Então a criança foi bem na escola, ou tirou uma nota legal, ou teve um comportamento bacana, vamos aumentar a mesada. Não, o aumento de mesada, ele deve ser feito de acordo com o que os pais conversarem entre eles e anualmente, por exemplo, se possível. Se não, a mesada ela vai permanecer para o tempo que vocês derem para ela. O importante da mesada é ela não ser nem uma moeda de troca e nem uma moeda de recompensa. Outra coisa importante referente à mesada é que muitas vezes a criança junta o dinheiro para determinado brinquedo, né, que ela quer, que ela deseja, e quando chega o momento de comprar, muitos pais acabam ficando com dó, digamos assim, da criança gastar o dinheirinho que ela juntou e acabam comprando o brinquedo para ela. Isso é um erro, na realidade, se ela estava juntando esse dinheiro, aí nós vamos entrar na questão do querer, do desejo. Ela estava desejando isso, então o querer, ele está ligado com algo muito imediato. O desejo é aquilo que a gente vai construindo. Então ela foi construindo ao longo do tempo esse montante para comprar determinado brinquedo. Nesse caso, eu sugiro que as crianças tenham um cofre dos sonhos, que é algo bem bacana, em que é o cofrinho daquilo que elas desejam. Um brinquedo no final do ano, ou um jogo, algo que elas queiram muito, e que ao longo desse ano elas vão depositando ali no cofrinho dos sonhos. Já vi muito cofrinho dos sonhos virar um intercâmbio, virar uma viagem bacana, que começou às vezes com um simples brinquedo, e depois, na hora de trocar isso, esse desejo, esse sonho se tornou um pouco maior e virou algo bem legal, bem divertido para a criança. Então é importante que a gente entenda que a mesada, ela vai trabalhar a responsabilidade, que é muito importante que a criança adquire ao longo do tempo, porque isso vai ter consequências lá na adolescência, né? Porque na adolescência nós temos um outro problema de mesada, que isso vai ser num próximo vídeo. Então é bacana que no início, quando é criança ainda, possa entender a responsabilidade com o seu dinheiro, e que na realidade o dinheiro, ele é lógico, né? Se você cuidar, ele te rende alguma coisa, algum desejo, algum sonho, realizações.
ou se você não cuidar, ele acaba, né? E daí não consegue se realizar muitas coisas. Então, a mesada, ela acaba sendo importante para a criança ter uma responsabilidade a mais entre os seus desejos e o seu querer. Lembrando que o querer, ele é imediato, é o aqui e agora. E o desejo é aquilo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, eu espero que vocês tenham gostado sobre essa história de mesada, dar ou não dar. Os pais devem pensar sobre o assunto. Dúvidas, sugestões, mande aqui para o nosso e-mail, curta o nosso canal e nos vemos em breve. Um beijo, até mais. Tchau! Ai, deu coceira. Ai, gente, perdi o raciocínio, peraí.